Boa noite, meu jovem, como você vai? Boa noite, minha senhorinha idosa, como é que você vai, meu senhor idoso? Boa noite, meu infante. Tá fazendo o quê? Chupando o dedo? Pois para de chupar o dedo, porque tá na hora de dormir, tá na hora de se informar com uma leitura rápida aqui de, de um livro. Sim, hoje eu vou ler outro livro, alguns trechos, é o livro que eu tô lendo aqui. É um livro chamado O Mais Longo dos Dias. Subtítulo: A História do Dia D, o desembarque na Normandia. Do autor, que era o jornalista Cornelius Ryan. Então, aqui no livro da editora LPM Pocket, aqueles livros de bolso que são tão caros quanto um livro normal. Assim, eles são uns R$ 20, né, eu acho. Depende, cada modelo tem. Mas enfim, mas é de livro de bolso. Podia ser mais barato. Bem, de qualquer maneira, eu vou ler aqui. Eu já comecei a ler esse livro, estou quase na metade, mas tem aqui um resumo de quem é Cornelius Ryan. Calma, morreu cedo esse cara, hein? Porque morreu de câncer. Morreu cedo. Então, Cornelius Ryan nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1920, onde foi criado. Com pouco mais de 20 anos, cobriu os conflitos da Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 45, para a agência de notícias Reuters e para o jornal britânico London Daily Telegraph. Participou de 14 missões de bombardeio junto às forças aéreas norte-americanas, do desembarque do dia D, do avanço aliado através da França e da Alemanha, e após o final dos conflitos em solo europeu, cobriu os últimos meses da campanha do Pacífico, tornando-se um dos mais proeminentes correspondentes de guerra da época. Em seu trabalho, baseava-se tanto em fontes oficiais e entrevistas com líderes militares, quanto em depoimentos de soldados comuns e civis, de modo que toda sua obra está impregnada de uma forte tensão humana. Foi com rigor jornalístico de detalhes e informações e com extrema compaixão para com os dramas das pessoas envolvidas que Ryan escreveu a sua trilogia da Segunda Guerra Mundial, O Mais Longo dos Dias, de 1959, Sobre o Dia D, a Última Batalha, em 66, sobre o final da Segunda Guerra Mundial e a queda de Berlim, e Uma Ponte Longe Demais, sobre a mal-sucedida Operação Aliada Market Garden. Inclusive, parêntese aqui, vou levantar para pegar minha água. Beber um pouco de aguinha. Dois desses livros viraram filmes, né? Você tem um filme, o mais Longo dos Dias, é um filme de 62, se eu não me engano. É um filme interessante, mas tem algumas críticas ali, vamos colocar assim, históricas, sociológicas para se fazer. Mas é um bom filme, vale a pena ver se você gosta de drama histórico, de épicos históricos, né? Aquele clássico filme da década de 60, né? Que é um épico aí de 3, 4 horas de filme. E, enfim. E também é Uma Ponte Longe Demais, A Bridge Too Far, que também virou filme. É um filme bom, eu gosto desse filme, é um filme muito... tem muita ação, né? É um filme interessante, apesar de um tratamento hollywoodiano que a gente pode pensar sobre um pouco. Enfim, O Mais Longo dos Dias vendeu cerca de 4 milhões de exemplares em quase 30 línguas e foi levado às telas do cinema em 62, acertei a data, em uma mega produção internacional de mesmo nome sob a direção de Daryl Zanuck, estrelada por vários dos grandes atores da época, como Robert Mitchum, John Wayne, Sean Connery e outros. O Sean Connery era o 007 clássico, né? Uma Ponte Longe Demais também foi transformada em filme em 1977. Em 73, Cornelius Ryan recebeu a Medalha da Legião de Honra do governo francês e morreu de câncer em 1974. Bem, como é que é esse livro aqui, né? Eu já li quase metade dele, estou chegando na metade. Falta aí, 10%, 8% para chegar na metade do livro.
Então, como foi colocado aqui, né, o Cornelius Ryan, ele utiliza tanto fontes oficiais, ele é um jornalista, então ele utilizava tanto fontes oficiais para fazer esses livros, né? Então, documentos, ele cita alguns livros de historiadores, é claro, né? Ele está escrevendo é pós-facto, né? Ele está escrevendo depois que aconteceram os fatos. Ele foi um jornalista que teve na época dos acontecimentos, então por isso ele entrevistou muitas pessoas na época, ele acompanhou os acontecimentos, então ele tem informações ali privilegiadas, ao mesmo tempo que ele mostra como que ele entrevistou as pessoas depois, né? Ele voltou para os locais dos fatos e entrevistou as pessoas, né? Antes de publicar o livro. Então é interessante assim a narrativa, porque ele é um livro de história, né, que está citando um fato histórico, então tem dados, ele vai falar ali das coisas que estavam acontecendo e tudo mais, só que não é chato, né? E os jornalistas, as jornalistas têm essa habilidade de escrita, os bons jornalistas, de conseguir transformar alguns fatos que podem ser enfadonhos, chatos e talvez técnicos em coisas interessantes, né? Inclusive também é o perigo do jornalista, né? De conseguir te levar pela barriga, pelo estômago, né? Te vender ali umas ideias completamente tortas, mas consegue passar isso de uma maneira emocionante, de uma maneira tocante. Mas, enfim, aí vai da ética e dos compromissos políticos que cada jornalista tem enfim, com alguma coisa. Senão a gente vai discutir isso agora, né? Acho que a gente vai discutir o livro. Então o livro ele tem uma narrativa interessante, porque ele fala, porque os documentos aqui, não sei o que eu vi, aí ele cita às vezes um documento, ou uma entrevista que ele conseguiu com algum oficial do exército alemão, do exército inglês, do exército americano. Como ele era um jornalista, ele acompanhava os soldados ali, né? Então entrevistava os soldados, entrevistava as pessoas, e aí ele consegue trazer então uma narrativa de múltiplos pontos de vista. O livro ele começa da perspectiva alemã, né? Ele começa falando dos preparativos do dia D. Então ele fala que a primeira parte, a espera. Então assim, a espera do quê? Do dia D, do desembarque, da invasão aliada, né? Ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, teve Polônia também, a invasão à França, no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, lutando contra a Alemanha, né, abrindo uma frente, estou explicando isso para quem não sabe, abrindo a frente chamada Frente Ocidental, né, ou a Frente do Oeste na Segunda Guerra Mundial, que a Frente Leste ou a Frente Oriental era a frente onde você tinha. Era a principal frente, diga-se passagem, né? A principal frente não era o dia D, sempre foi a Frente Leste, que era ali a luta contra a União Soviética, a luta contra a Polônia, os países balcânicos, tem a Grécia, tem a Iugoslávia, né? Essa sempre foi a principal frente, a que mais teve batalhas épicas, grandes quantidades de soldados, enfim. Mas o dia D foi também foi o maior desembarque anfíbio da história, né? Então também não é uma coisa assim, não é um evento. O rapaz da motinha vai passar. Passou. Não é um evento que você possa desprezar, né? Ele vai dar um grande alívio para que a guerra acabe mais rápido, com certeza, né? Segunda Guerra Mundial, e que o nazismo para que o nazismo fosse destruído também. Então é interessante que ele começa essa primeira parte do livro chamada A Espera, onde ele fala dos antecedentes, né, do dia D. Então ele começa da perspectiva alemã. Ele começa a descrever como é que era o que o comando alemão esperava. Eles esperavam um ataque, mas não sabiam quando exatamente. Eles tinham ali uma noção.
e nem onde exatamente na França esse ataque aconteceria, mas estavam se preparando. Aí mostra a preparação, ele fala de quem eram os comandantes, o que os comandantes pensavam, quais eram as estratégias que eles buscavam adotar. E aí vai mostrando os erros também de julgamento que os alemães tiveram, né? Aí depois ele mostra o planejamento dos aliados, né? Então, dos Estados Unidos e da Inglaterra, quem eram os comandantes também. E ele também, depois disso, ele desse voo geral, ele começa a falar muito do ambiente. Então, no local ali, aí começa a falar dos moradores, da região da França que foi invadida, que era a Normandia, e aí fala da resistência dos franceses e das pessoas ali vivendo, como que elas estavam se articulando, como elas estavam vivendo sobre a ocupação alemã. Aí depois ele começa a falar dos soldados americanos, ingleses e, e das unidades deles e tal. Então é muito interessante porque ele vai passando aí por vários pontos de vistas diferentes. E aí realmente fica emocionante, ele consegue transformar a leitura numa coisa fluida, numa coisa bacana, que você se sente envolvido, você acompanha alguns personagens, né? Pô, aquele cara, ele, o que vai acontecer com ele e tal. Claro que são muitos personagens, são personagens reais que ele entrevistou durante a guerra ou depois da guerra. E também porque ele viu, né, muitas coisas. Então ele estava acompanhando, ele consegue fazer uma descrição bem legal. É claro, quando você compara com um livro de história, se você já, não sei se você já teve a oportunidade de ler, você que está me ouvindo, um livro de história sobre a Segunda Guerra Mundial, mas muitas vezes são livros muito enfadonhos, assim, tal dia aconteceu isso, por causa disso, e aí são muitos números, são muitos, né, fatos ali elencados, e esse livro ele tem essa questão mais humana, então ele fala, os alemães estavam pensando isso, eles erraram aqui, porque na verdade os alemães pensavam que o ataque dos aliados ocorreria mais ou menos nessa data por causa do clima, mas estavam errados porque era antes e tudo mais, mas aí depois fala das pessoas, né, dos cidadãos ali franceses, como é que eles estão ali vivendo sob a ocupação alemã, como eles estão resistindo, como estão se mobilizando, como estão ajudando também no dia D, enfim. Então, isso é o que aconteceu no livro até agora, né? Quase na metade, ainda tá. Aí, é, é, depois dessa parte à espera, vem uma outra parte que ele fala: Ó, o dia D começou. E o dia D ele começa é, é, com os paraquedistas, né? Na verdade, tem o dia D, que é na manhã do dia 6 de junho, com o desembarque, mas antes do desembarque, né, você teve um, um ataque com paraquedistas. Então, 60 mil paraquedistas foram é, colocados, né, jogados atrás das praias. Porque você vai fazer o desembarque na praia. Pensa que é a praia comigo. Tem a praia. Então, você, na madrugada, meia-noite, ali por volta da meia-noite, esses paraquedistas foram jogados atrás das praias para atingir alguns objetivos, causar o caos nas forças alemãs, é, conseguir destruir alguns canhões e forças, imobilizar algumas forças que poderiam ser jogadas, utilizadas nas praias e impedir o desembarque que ia acontecer 6 da manhã, por volta das 6 da manhã do outro dia, né, do dia 6. Então, estou nessa parte do livro agora que está tendo esse desembarque esses saltos dos paraquedistas. Ele está descrevendo isso. E, e aí ele fala dos paraquedistas e também aí começa a falar dos alemães, o que os alemães começaram a fazer com esses saltos, né, que eles ficaram meio cometeram vários erros, pensaram que não ia ser ainda invasão, era uma coisa para enganar ali, enfim. Não era, mas que não era invasão de verdade. Tanto é que eu parei no.
no capítulo 3 da parte... Qual que é aqui? Deixa eu achar. Da segunda parte, que é a noite. Ou seja, a noite antes do dia D. Que é esse, que acontece aí os saltos de paraquedistas. Através dos campos enluarados da Normandia, ressoaram os sons roucos e inquietantes de uma corneta de caça inglesa. O som parou no ar, solitário e incongruente. A corneta soou mais 2 vezes. Dezenas de silhuetas escuras, trazendo capacetes de combate, usando roupas de salto camufladas e manchas verdes, marrons e amarelas, recobertos de equipamento como se fossem colares e guirlandas, correram apressadamente através dos campos, lutando com a vegetação, por dentro das valas, ao longo das sebes, todos tentando ouvir o aviso sonoro. Outras cornetas entraram no coro. Subitamente, um clarim começou a tocar. Para centenas de homens da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica, essa foi a abertura da batalha. Então aqui ele está falando já dos soldados, né? Porque você pensa aqui comigo que você pula do avião, você é um paraquedista. Você pula do avião. Pula do avião. Você tem que ir para um lugar. Só que são várias pessoas caindo, por mais que sejam ali do mesmo avião, elas vão pulando e vão caindo em lugares meio diferentes, né? Porque tem o vento te leva para longe, o avião às vezes tem que fazer um desvio, não passa muito por cima porque os aviões estão sendo atacados, né? Você vê um avião voando, imagina, você está lá defendendo um território, você vê um avião voando em cima de você, você vai atirar nele. Você vai atirar nele, e aí o piloto lá do avião, o pessoal, os paraquedistas do avião vão começar a pular antes da hora do avião chegar no local correto. Então, muitas vezes os paraquedistas, se for um grande problema, os paraquedistas ficavam o quê? Espalhados. Eles tinham que se reorganizar e para chegar nos locais corretos. Então, tá descrevendo esse momento que os paraquedistas da 6ª Divisão Aerotransportada já pousaram na França, na Normandia, e aí eles estão aí com esses clarinetes, né? E eles tocam clarinete para poder se reagrupar, poder se achar. A estranha cacofonia vinha da área de Ranville. Os toques eram sinais de reunião para 2 batalhões da 5ª Brigada de Paraquedistas, que deveria mover-se bem rapidamente. Um dos batalhões deveria sair em marcha para fortalecer a minúscula força do Major Howard, que fora transportada pelos planadores e agora defendia as pontes. Aqui é o que ele falou antes, que os primeiros paraquedistas, eles tinham o objetivo de pousar, né? Os primeiros paraquedistas a pousar, eles tinham o objetivo de pousar com planadores, que o planador ele não faz barulho, não faz muito barulho. Pousar com o planador, porque o planador não tem motor, ele só plana. Um outro avião carrega esse planador, depois solta e o planador vai planando ali, você vai guiando ele até pousar. Numas pontes, eram 2 pontes, 2, 3 pontes, né? A principal era a Ponte Pegasus, se eu não me engano. E aí eles foram primeiro que todos os outros, então eles tinham que tomar a ponte, aí tomaram a ponte, mataram os alemães que estavam lá, capturaram. E o objetivo deles era manter essa ponte intacta, porque era uma ponte importante para fazer no dia, né, depois que tivesse o desembarque, para que as tropas passassem por essa ponte e pudessem avançar e não deixar o inimigo escapar. E aí era uma minúscula força, como diz aqui, do Major Howard, que realmente era uma força pequena, que foi num planador, e eles tinham que ficar isolados e esperar os reforços chegarem. Então os reforços eram esses. Um dos batalhões deveria sair em marcha para fortalecer a minúscula força do Major Howard, que fora transportada pelos planadores e agora defendia as pontes. O outro batalhão deveria capturar e defender Ranville, que dominava a estrada oriental, conduzindo a esse cruzamento de importância vital. Nunca antes comandantes de paraquedistas haviam reunido seus homens dessa maneira, porém essa noite a velocidade era essencial. A 6ª Aerotransportada estava correndo contra o tempo. As primeiras ondas de tropas americanas e britânicas desembarcariam nas 5 praias de invasão da Normandia entre 6h30 e 7h30 dessa manhã. Os Diabos Vermelhos, né, é o nome como eles eram chamados, o apelido dessa unidade, 6ª Aerotransportada, dispunham de 5 horas e meia para tomar e assegurar a base de assalto inicial, que funcionaria como âncora para o flanco esquerdo da área de invasão.
Flanco é o lado, né? Pro lado esquerdo da área de invasão. A divisão recebera uma grande variedade de tarefas complexas, cada uma delas dependendo de uma sincronia quase de minuto a minuto. O plano determinava que alguns paraquedistas conquistassem os montes a nordeste de Caen. Caen era uma cidade muito importante, que ficava logo atrás das praias. Era uma cidade que tinha muitas estradas. Então você tinha que dominar essa cidade para você dominar as estradas, para poder ir para vários lugares. E é claro que os alemães sabiam disso, então foi uma cidade bem fortificada e deu muita merda lá. O plano determinava que alguns paraquedistas conquistassem os montes a nordeste de Caen, enquanto outros deveriam reforçar e manter as pontes de Orne e do canal de Caen. Outros ainda deveriam demolir 5 pontes sobre o rio Dives, e desse modo bloquear as forças inimigas, particularmente os Panzers, que eram os blindados, os tanques de guerra, impedindo que atacassem a cabeça de ponte de invasão pelo flanco. Né? Então, ó, que o objetivo era dominar as estradas, porque se eu domino a estrada, eu consigo me locomover pela estrada e impedir que o meu inimigo se locomova para essa estrada. Ao mesmo tempo que eu tenho que destruir algumas pontes, né? Porque aí eu impeço o meu inimigo de chegar de maneira rápida no local onde vai ter o desembarque das tropas, porque as tropas estão desembarcando. Se o inimigo chega lá com reforços, eu posso muito rapidamente jogar as tropas no mar, impedir que as tropas desembarquem e elas não conseguem adquirir terreno, e aí é fácil eu jogar elas e matar elas afogadas no mar. É uma coisa muito perigosa, uma invasão anfíbia, travessia de rio, invasão por mar é um inferno na Terra. Se você está numa guerra, você planejar isso aí, essas duas coisas, desembarque, travessia de rio, é um inferno. Mas os paraquedistas traziam consigo somente armas leves e não dispunham de poder de fogo suficiente para deter uma concentração de ataque dos blindados, dos tanques de guerra. Assim, o sucesso da ação da captura e manutenção dependia da rápida chegada em segurança de canhões antitanque e munição especial para perfurar-lhes as blindagens. Devido ao peso e tamanho desses canhões, só havia uma maneira de desembarcá-los em segurança na Normandia, por meio de comboios de planadores. Às 3 horas da manhã e 20 minutos, uma frota de 69 planadores deveria descer dos céus da Normandia, transportando mais homens, veículos, equipamento pesado e os preciosos canhões. Sua própria chegada criava um problema das proporções de mamute. Esses planadores eram imensos, cada um deles maior que um bimotor DC-3. 4 deles, denominados Hamilcars, eram tão grandes que podiam transportar tanques leves. Para a aterrissagem dos 69 planadores, os paraquedistas tinham primeiro que conquistar as áreas de pouso escolhidas e defendê-las seguramente contra ataques inimigos. A seguir, eles tinham que construir um imenso aeroporto em campinas atulhadas de obstáculos. Isso significava, entre outras coisas, arrancar uma floresta de troncos de árvore ou trilhos ferroviários, todos ligados a minas, na escuridão da noite, em apenas 2 horas e meia. O mesmo campo deveria ser utilizado mais tarde por um segundo comboio de planadores, escalados para pousar ao entardecer. Havia mais uma tarefa a cumprir. Talvez fosse a mais importante de todas as missões da 6ª Divisão Aerotransportada: a destruição da maciça bateria costeira que fora instalado perto de Merville. O Serviço de Informações Aliado acreditava que os 4 poderosos canhões dessa bateria poderiam causar bastante dano à frota de invasão, né, os navios que vão chegar nas praias. Né, esses canhões estão distantes das praias, eles estão atrás das praias, mas é um canhão, ele atira de longe. O Serviço de Informações Aliado, a espionagem, acreditava que os 4 poderosos canhões, veja que numa guerra tudo conta, eram 4 canhões só, mas que 4 canhões poderia fazer tudo dar errado. Vou ler de novo. O Serviço de Informações acreditava que os 4 poderosos canhões dessa bateria poderiam causar bastante dano à frota de invasão, que se reuniria bem à frente, além de massacrar as tropas que desembarcassem na praia Sword. Você tinha 5 praias para desembarque. Omaha,
Juno, Sword... Oh, meu Deus, como é que é? Utah, Omaha, Juno, Sword e Utah. Eu falei Utah? Não sei. Enfim. A sexta divisão aerotransportada, que era de paraquedistas, recebera a ordem de destruir os canhões até às 5 horas da madrugada. Para realizar todas essas tarefas, 4.255 paraquedistas da terceira e da quinta brigadas de paraquedistas haviam saltado sobre a Normandia. Durante a queda, eles se espalharam por uma extensa área, vítimas de erro de navegação, de aviões voando rápido demais, que haviam sido forçados para fora de seus cursos pelas baterias antiaéreas do inimigo e de zonas de aterrissagem incorretamente demarcadas, além dos ventos fortes. Alguns deles tiveram sorte, mas milhares caíram às mais variadas distâncias, entre 8 e mais de 50 quilômetros de distância das zonas previstas para o desembarque. Das duas brigadas, foi a quinta que teve maior sucesso. Seus soldados foram, na sua maioria, largados próximos a seus objetivos nos arredores de Ranville. Mesmo assim, os comandantes de companhias gastaram quase 2 horas para reunir somente metade dos soldados. Dezenas de outros paraquedistas, entretanto, já se dirigiam diretamente aos objetivos, guiados pelas notas ondulantes das cornetas. O praça. O que é o praça, né? Você tem oficiais e tem praças. O oficial é o tenente, né? A partir de tenente. Tenente, capitão, major, coronel. O praça é a bucha de canhão. O praça é o soldado, é o cabo, é o sargento. Esses são as patentes de praça, né? São patentes mais baixas. Não significa que não são importantes, obviamente. A patente, inclusive, mais importante do exército é o sargento. Depois a gente pode explicar por quê. Depois, agora não. Né? Tem os oficiais, tem o tenente, né? Que ele comanda um grupo de pessoas maior, o capitão, e etc. Então, praça é assim um não oficial. O praça Raymond Batten, do 13º Batalhão, escutou perfeitamente o som das cornetas. Porém, embora ele estivesse praticamente no limite de sua zona de aterrissagem, durante algum tempo não conseguiu fazer nada para atender ao chamado. Batten passara arranhando por entre os galhos e folhagens espessos de um bosque. Estava pendurado em uma árvore, balançando lentamente, para frente e para trás, suspensos pelos cordões do paraquedas a uns 4,5 metros do solo. O bosque parecia muito tranquilo, mas Batten conseguiu escutar, à distância, prolongadas rajadas de metralhadoras, o ronco dos aviões e o estrondo das baterias flak de fogo antiaéreo. Baterias flak é um nome para as armas antiaéreas, né? Que eram canhões ou metralhadoras pesadas que atiravam nos aviões, né? Para derrubar os aviões, né? É a chamada bateria ou artilharia antiaérea. No instante em que tirava a faca da bainha, pronto para cortar os arreios, as cordinhas, né? Que o prendiam e saltar para o solo, Batten escutou subitamente o som abrupto de uma metralhadora portátil nas cercanias. 1 minuto mais tarde, escutou o roçangar do mato rasteiro sendo afastado por um corpo pesado, enquanto alguém se movia lentamente em sua direção. Batten tinha perdido sua submetralhadora Sten durante a queda e não tinha uma pistola. Ficou pendurado ali, inerme, sem saber se era um soldado alemão ou um colega paraquedista que vinha para o seu lado. Seja lá quem fosse, chegou e olhou para mim, recorda Batten. A única saída que me ocorreu foi ficar completamente imóvel, frouxo e de olhos fechados, e ele foi embora, provavelmente pensando que eu havia morrido na queda. Justo o que eu queria que o cara pensasse. Batten desceu da árvore o mais rápido que pôde e seguiu em direção ao som das cornetas, que indicava o ponto de reunião. Mas sua angústia estava longe de terminar. Na orla do bosque, ele encontrou o cadáver de um jovem paraquedista, cujo equipamento não chegara a abrir. A seguir, enquanto se movia cautelosamente ao longo da estrada, um homem passou correndo por ele gritando loucamente: "Eles pegaram meu camarada! Eles pegaram meu camarada!" E finalmente conseguiu encontrar um grupo de outros paraquedistas, que também se dirigiam ao ponto de reunião. Batten descobriu que estava marchando ao lado de um homem que parecia estar em total estado de choque. Ele caminhava diretamente para a frente,
sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, totalmente inconsciente do fato de que o rifle que segurava firmemente nas mãos estava dobrado praticamente em dois. Em muitos lugares, durante a noite, homens como Batten recebiam novos choques, que os lançavam imediatamente nas duras realidades da guerra. Enquanto lutava para livrar-se de seu paraquedas, a anspessada Harold Tate, do 8º Batalhão, o anspessada Harold Tate, do 8º Batalhão, assistia ao momento em que um dos transportes da cota era atingido por fogo antiaéreo. O aeroplano passou velozmente sobre sua cabeça, como um cometa em chamas, ardendo primeiro para um e depois para o outro lado, até que explodiu com um barulho terrível mais ou menos 1,5 km de distância. Tate ficou imaginando se o destacamento de paraquedistas que ele transportava tivera tempo de saltar. O praça Percival Leeds, do 1º Batalhão Canadense, viu outro avião em chamas. Estava voando a toda, deixando pedaços para trás, envolvidos pelas chamas de ponta a ponta. O pior é que parecia vir diretamente em sua direção. Ficou tão fascinado pela visão que nem conseguiu se mover. Porém, a máquina passou velozmente sobre sua cabeça e caiu em um campo logo atrás dele. Ele e alguns outros começaram a correr para o avião, pensando em resgatar qualquer pessoa que ainda estivesse dentro dele, mas a munição começou a explodir e não conseguimos chegar nem perto. Para o praça Colin Powell, do 12º Batalhão, na época com 20 anos de idade, que aterrissara a muitos quilômetros da zona marcada para sua descida, o primeiro som da guerra foram gemidos através da noite. Ele se ajoelhou junto de um paraquedista seriamente ferido, um soldado irlandês, que suplicou baixinho a Powell: "Acabe comigo, rapaz, por favor." Powell não conseguiu fazer isso. Ele fez o que estava a seu alcance para deixar o paraquedista nas condições mais confortáveis possíveis dentro daquela situação, e saiu correndo para o ponto de encontro das tropas, prometendo que lhe enviaria auxílio. Nos poucos momentos iniciais, muitos homens tiveram de depender de sua própria esperteza para sobreviver. Um paraquedista, o tenente Richard Wilbur, do 1º Batalhão Canadense, caiu através do telhado de vidro em uma estufa, espalhando cacos por toda parte e fazendo um barulho apavorante. Só que eu já estava de pé e correndo para longe, antes que o vidro acabasse de cair. Outro caiu exatamente dentro de um poço, como se tivesse atingido um alvo com o máximo de precisão. Subindo para fora com o auxílio das cordas do paraquedas, agarrando-se com as mãos e firmando-se com as botas, ele partiu para o ponto de reunião, como se nada tivesse acontecido. Por toda parte, os homens se livravam das situações mais extraordinárias. A maior parte dessas situações já teriam sido bastante graves à luz do dia. De noite, em território inimigo, eram complicadas pelo medo e pela imaginação. Esse foi o caso do praça Godfrey Madison. Estava sentado à beira de um campo de cultivo, aprisionado por uma cerca de arame farpado, incapaz de se mover. Suas duas pernas tinham sido retorcidas pelos fios de arame e o peso de seu equipamento, 59 quilos, incluindo 4 cargas de morteiro, cada uma pesando 4,5 kg, que o haviam empurrado para a frente, entre os dois rolos de arame, a um ponto em que ele ficara completamente enleado. Não fora durante a queda, Madison estava caminhando em direção ao toque de reunir das cornetas da quinta. Quando falseou o pé, perdeu o equilíbrio e caiu diretamente contra a cerca. Comecei a entrar em pânico, lembra ele. Estava muito escuro, mas eu pensei que alguém ia me alvejar mesmo assim. No começo ele não fez nada, ficou parado esperando e escutando atentamente. Então, convencido de que ninguém o notara, Madison começou uma luta lenta e dolorosa para se livrar. Teve a impressão de que haviam passado horas antes que conseguisse livrar um dos braços e estendê-lo até as costas, para pegar o alicate que estava preso à parte traseira de seu cinto. Dentro de alguns minutos, ele se havia libertado e avançava novamente na direção onde provinham os toques de clarim. Mais ou menos nesse momento, o Major Donald Wilkins, do 1º Batalhão Canadense, estava rastejando ao longo do que parecia ser o vulto escuro de uma pequena fábrica. Subitamente avistou um grupo de figuras no gramado fronteiro. Mais que depressa, colocou-se ao solo. As silhuetas escuras não se moveram. Wilkins fitou-as firmemente, e depois de um minuto levantou-se praguejando e foi até lá para firmar suas suspeitas. Realmente eram estátuas
de pedras decorando um jardim. Um sargento da mesma unidade teve uma experiência um tanto parecida, só que as figuras avistadas eram perfeitamente reais. O praça Henry Churchill, em uma vala próxima, avistou o sargento que havia caído em um lençol d'água e que lhe dava pelos joelhos. Livrar-se das correias do paraquedas e olhar em torno, desesperado por avistar dois homens se aproximando. O sargento esperou, segundo recorda Churchill, enquanto tentava decidir se eram britânicos ou alemães. Os homens chegaram mais perto e, sem sombra de dúvida, estavam falando em alemão. A submetralhadora Sten do sargento matracou e ele os derrubou rapidamente, com uma única rajada. O inimigo mais sinistro, nesses minutos de abertura do dia D, não eram os homens, mas a natureza. As precauções contra o desembarque de paraquedistas, que haviam sido tomadas por iniciativa do general alemão Rommel, pagaram bons dividendos. Os lençóis d'água e os atoladouros do vale do rio Dives, artificialmente inundados, demonstraram ser armadilhas mortais. Muitos dos homens da terceira brigada caíam diretamente nessa área, como se fossem confetes retirados de um saco e espalhados por acaso. Para esses paraquedistas, um azar trágico seguia ao outro. Alguns pilotos, envolvidos por nuvens espessas, pensaram que a embocadura do Dives fosse a do Orne e largaram os homens sobre um labirinto de pântanos e alagadiços. Um batalhão inteiro, composto por 700 homens, cuja descida deveria ser concentrada na área de um quadrilátero de mais ou menos 1,5 km de lado, foi em vez disso espalhado por mais de 80 km² de zona rural, a maior parte atoladouros, e era justamente esse batalhão, o 9º, que fora especialmente treinado para a missão que recebera a tarefa mais difícil e mais urgente da noite, o assalto e a destruição da bateria de canhões de Merville. Alguns desses homens levariam dias antes de conseguir reunir-se à sua unidade. Muitos deles jamais retornariam. O número de paraquedistas que morreu nos baixios dos Dives nunca será conhecido com exatidão. Os sobreviventes contaram que os pântanos eram atravessados por um labirinto de valas, com mais de 2 metros de profundidade e 1,20 m de largura, cujo fundo estava recoberto de um limo grudento. Um homem sozinho, carregado de armas, munição e equipamento pesado, não tinha a menor chance de sair para fora de um desses alagados. As mochilas de lonas molhadas praticamente dobravam de peso e os homens que conseguiam sobreviver tiveram que abandonar todo o equipamento. E muitos homens que conseguiram, com muita luta, atravessar os pântanos, afogaram-se no rio, alguns a distância de apenas alguns metros da outra margem, onde a terra estava seca. O praça Henry Humberstone, do 224º Destacamento Médico de Combate Aerotransportado, escapou por um triz de morrer desse jeito. Humberstone caiu nos pântanos, com água até a cintura, sem a menor ideia de onde se encontrava. Tinha esperado descer na zona dos Pomares, a oeste de Varaville. Em vez disso, tinha caído no lado oriental da zona de salto. Entre ele e Varaville encontraram-se não somente os pântanos, mas o próprio rio Dives. Uma névoa baixa recobria a terra como um cobertor branco e sujo, e Humberstone escutava o coachar de sapos por toda a volta. Então, à sua frente, escutou o som inconfundível da água corrente. Humberstone cambaleou através dos campos inundados e chegou até o rio Dives. Enquanto procurava uma maneira de cruzar o rio, enxergou 2 homens na margem oposta. Eram membros do 1º Batalhão Canadense. "Como é que cruzo o rio?" gritou Humberstone. "Não tem perigo, é perfeitamente seguro", gritou de volta um dos homens. O canadense começou a vadear as águas do rio, aparentemente para demonstrar-lhe que realmente era seguro. 1 minuto eu estava olhando para ele, e no minuto seguinte ele sumiu, lembra Humberstone. Ele não gritou, nem pediu socorro, nem nada. Simplesmente se afogou, antes que eu ou outro parceiro dele, que estavam na outra margem, pudéssemos fazer qualquer coisa. O capitão John Ginwet, capelão, para quem não sabe, é serviço religioso. É um padre, é um pastor, um rabino, enfim. Um militar que é um... Deixa eu pegar meu celular aqui, dar aquela bateria. É um militar que tem a função aí do serviço religioso, né? Cuidar dos mortos. Deixa eu colocar o celular aqui.
cuidar dos feridos, rezar, enfim, dar um auxílio, né, para as pessoas, que as pessoas que têm religião, né, no meu caso, que têm religião, elas precisam, né, é importante esse apoio para que elas possam suportar, e também são pessoas que fazem um trabalho muito importante de manter o ânimo, manter a moral, manter os soldados bem motivados, enfim. O capitão John Gwinnett, capelão do 9º Batalhão, estava completamente perdido. Ele também caíra sobre os pântanos, estava inteiramente só e o silêncio ao seu redor era enervante. Gwinnett sabia que tinha de sair dos pântanos. Tinha certeza de que o ataque sobre Merville seria sangrento e teria de estar junto com os homens. O medo, dissera a eles no aeroporto, logo antes de decolarem, bateu na porta. A fé foi abrir e não havia ninguém parado lá. A essa altura, Gwinnett ainda não sabia, mas ia levar 17 horas antes de descobrir um caminho para sair dos campos alagados. Nesse momento, o comandante do 9º Batalhão, o tenente-coronel Terence Otway, estava tendo um tremendo acesso de fúria. Ele mesmo fora lançado a quilômetros do ponto de encontro e sabia perfeitamente que seu batalhão deveria estar completamente espalhado. Enquanto Otway marchava rapidamente através da noite, pequenos grupos de seus homens surgiam por toda parte, confirmando suas piores suspeitas. Ele ficou imaginando até que ponto o lançamento teria sido ruim. Será que seu comboio especial de planadores também tinha sido dispersado? Otway necessitava desesperadamente dos canhões aerotransportados por planadores e outros equipamentos pesados, se é que esperava que seu plano de assalto fosse obter o menor sucesso, porque sabia muito bem que a posição de Merville não era ocupada por uma bateria comum. Ao redor dela se escalonava uma formidável bateria de defesas em profundidade. Para chegar ao coração da bateria, 4 canhões pesados instalados em bases maciças de concreto e aço, o 9º Batalhão teria de atravessar campos minados, ultrapassar fortes antitanques, penetrar uma cerca de arame farpado com a espessura de 5 metros, cruzar um novo campo minado e então combater através de um labirinto de trincheiras e ninhos de metralhadoras. Os alemães consideravam que essas fortificações mortíferas, defendidas por 200 homens, era praticamente inexpugnável. Otway não achava que fossem, mas seu plano para destruí-las era elaborado e incrivelmente detalhado. Ele não pretendia deixar nada ao acaso. Primeiro, 100 bombardeiros Lancaster, transportando bombas de 1.800 quilos, deveriam saturar a área ocupada pela bateria. Saturar, no caso aqui, no linguajar militar, é explodir tudo. Saturar. Vou jogar bomba pra caramba ali dentro, naquele espaço. Os comboios de planadores deveriam trazer jipes, canhões antitanque, lança-chamas, torpedos Bangalore, que são longos canos cheios de explosivos que serão enfiados sobre as barreiras para destruir os arames. Então você tem um arame farpado, imagina aí, uma barreira de arame farpado. O torpedo Bangalore é nada mais, nada menos do que um explosivo que tem o formato de uma vareta grande. Imagina um cabo de vassoura, só que maior que um cabo de vassoura, bem grande, bem comprido. E mais grosso. E aí você joga ele, empurra ele contra, como ele é comprido, né? Você empurra ele contra o arame farpado e aí ele explode. Aí quando ele explode, ele abre um buraco no arame farpado. Aí você só passa por cima, né? Porque o arame farpado foi explodido pelo torpedo Bangalore, pelo explosivo Bangalore. Eles precisavam então de Bangalores, detectores de minas, morteiros e até mesmo escadas leves de assédio, feitas de alumínio. A escada leve de assédio, que não é assédio sexual, não é nada disso, pessoal. Assédio é de ataque, né? O assédio é um ataque. Então, uma escada leve para fazer um ataque, né? Uma escada que você coloca, que você leva, que ela é fácil, ela é uma escada dobrável, uma escada leve, que você coloca no local que você quer subir para atacar. Feita de alumínio, tá? Depois de retirar todo esse equipamento especial dos planadores, os homens de Otway deveriam marchar em direção à bateria, separados em 11 destacamentos, a fim de iniciar o assalto. Essa ação requeriria um horário detalhado e preciso. Inicialmente, pelotões de reconhecimento examinariam a área e estabeleceriam alvos. As equipes rotuladoras
Tapping tinham a missão de remover as minas, abrindo assim corredores seguros, colocando marcações bem visíveis nas áreas que tinham sido limpas para o assalto às fortificações. As equipes demolidoras, Brechin, destruiriam os emaranhados de arame farpado com os torpedos Bangalore. Atiradores de elite, operadores de morteiro e metralhadoras deveriam assumir posições a fim de cobrir o ataque principal. O plano de Otway tinha uma surpresa final. Ao mesmo tempo que suas tropas de assalto terrestre abordassem a bateria por terra, 3 planadores cheios de tropas deveriam fazer uma aterrissagem forçada diretamente em cima da bateria, em um alvo combinado e maciço sobre as defesas providos de terra e do ar. Parte do plano pareciam suicidas, mas valia a pena correr os riscos, porque os canhões de Merville poderiam matar milhares de soldados britânicos durante seu desembarque na praia de Sword. Mesmo que tudo ocorresse de acordo com o horário pré-estabelecido para as próximas horas, no momento em que Otway e seus homens conseguissem reunir-se, marchar e atingir a bateria, teriam no máximo 1 hora para destruir os canhões. Ele tinha sido informado claramente que, caso o 9º Batalhão não pudesse completar a missão em tempo, a artilharia naval tentaria realizá-la. Isso significava que Otway e seus homens tinham de sair de perto da bateria, não importa qual fosse o resultado, até às 5h30 da manhã. Nesse exato momento, se o sinal radiofônico indicando o sucesso não tivesse sido enviado por Otway, o bombardeio começaria. Então, se eles não conseguissem tomar até o horário das 5 da manhã, os navios de guerra perto das praias, né, eles têm canhões grandes, eles iam atirar com os canhões dos navios nessa bateria aí que ficava atrás das praias. E aí, se o ataque não poderia continuar, né, porque aí ia ser fogo amigo, né, os canhões dos navios iam acabar matando os britânicos tentando atacar ali. Essa era a estratégia planejada, realmente um negócio que precisava de um tempo, uma logística complicada. Porém, enquanto Otway corria ansiosamente para o ponto de reunião das tropas, a primeira parte do plano já fracassara. O ataque aéreo da 00:30 tinha sido um desastre completo. Nem uma só bomba havia atingido a bateria. Puta que pariu. E os erros se multiplicavam. Os planadores com suprimentos vitais não haviam ainda chegado. No centro da cabeça de ponte da Normandia, no abrigo subterrâneo, que fora instalado o posto de observação alemão, agora ele está falando do ponto de vista alemão, né? Vamos falar do ponto de vista alemão. No centro da cabeça de ponte da Normandia, no abrigo subterrâneo em que fora instalado o posto de observação alemão, que dominava a praia de Omaha, o major Werner Pluskat ainda percorria o mar com a luneta de precisão. É porque antes tinha falado de um estado de alerta, né? Esse comandante, esse major, ele correu para a praia para ficar vendo se os navios iam chegar, né? Se era a invasão ou se não era nesse dia. Ele via as cristas brancas das ondas e nada mais. Sua inquietude não diminuíra. Se alguma modificação houvera, era a de que Plustad cada vez tinha maior certeza de que alguma coisa estava acontecendo. Logo depois que ele chegara ao bunker, esquadrilha após esquadrilha de aviões trovejava sobre a costa, ainda que passassem à sua direita e a grande distância. Pluskat calculara a travessia de centenas de aparelhos. Desde o primeiro momento em que os escutara, vinha esperando uma chamada súbita do quartel regimental, confirmando suas suspeitas de que a invasão estava de fato começando. Então, que os alemães eles não tinham certeza se a invasão tinha começado ou se era um ataque que não era um ataque principal, né? Que era um ataque para distração e tudo mais. Então eles estavam ali, será que é o ataque principal? Será que não é? Vamos observar, vamos ver aqui. Então é isso que eles estão fazendo. Porém, o telefone permanecera silencioso. Nada chegara de Octer desde a primeira chamada, e agora Pluskat escutou algo de diferente. O lento rugido crescente de um grande número de aviões, dessa vez à sua esquerda. Só que agora o som chegava de trás dele. Os aeroplanos pareciam estar se aproximando da península de Cherbourg,
vindos de oeste. Pluscart sentiu-se mais confuso do que nunca. Instintivamente olhou através de sua luneta mais uma vez, varrendo toda a extensão do mar. A baía permanecia completamente vazia. Não se avistara absolutamente nada. Bem, então aí que terminei capítulo 3. Terminamos o capítulo 3. Tem o capítulo 4 que começa aqui na cidade de Samer-Reglise. Samer-Reglise foi uma cidade que teve grandes batalhas aí nesse momento, que eu vou ler depois. Quem gostou das leituras, obrigado. Quem não gostou, foi o que deu pra fazer, tá? Foi o que deu pra fazer. É isso aí. Se você não gosta da leitura, meu Deus, tem 1 hora de episódio, eu fiquei 1 hora lendo. Se você não gostou, anota aí no podcast. Vocês gostam desse formato de leitura de livros? Você acha que é bacana? Porque é mais informativo, né? Eu acho mais informativo. Eu aproveito que eu gravo podcast e dou uma lida nas coisas que eu tô lendo, né? Compartilho aí alguma coisa com quem tá escutando, né? Com os jovens. Na sua maioria são jovens que escutam podcast, eu sei que é você, jovem. Mas qual que é o formato que vocês gostam mais do podcast? Né? É o formato de leitura de livros é legal? Ou é o formato mais de eu falando abobrinha, contando histórias aleatórias ou inventando histórias? Qual que é o formato mais legal? O formato, ou os dois são legais, né? E a gente vai revezando. Eu tenho muito essa ideia de revezar os formatos. Às vezes faz uma leitura de livro, às vezes faz um comentário, conta uma história idiota, né? E assim por diante. Essa ideia de revezar. Então, pra mim, eu acho legal. O que vocês acham? No Spotify tem a caixinha. Escreve na caixinha aí de comentários o que vocês acham desse formato. Vocês querem mais leituras? Querem mais histórias aleatórias? Ou fazendo um revezamento tá bom? Ou não, odeio leitura. Todo mundo odeia leitura de livro. A gente quer viver na ignorância. Queremos viver na ignorância. Às vezes eu também quero, tá? Eu quero só desligar minha cabeça e fazer coisas idiotas. Ver coisas idiotas. É importante também. Uma boa noite.